bati 3 anos, não bati nela, mas eu fechei o quarto, sabe? E isso para mim foi muito ruim, porque eu achava que eu estava certo, né? Porque meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, e depois eu fui conversando e tudo que aconteceu, umas situações que aconteceram no crescimento dela, que isso me incomodou muito. E hoje eu procuro não fazer mais nada disso, é conversar muito, olho no olho, tá? Mas era uma educação dessa característica mesmo, né? De estar sempre, fazia a coisa errada, né? Levava, né, uma chinelada. Foi mais ou menos assim. Uhum. Comigo, eu acho que eu também tenho a mesma história da Ju. Eu era muito tranquila, né? Então, eu só levei uma de chinelo uma sandália de madeira do meu pai, uma sandália tropical, lembro até hoje, dura que era o capeta. E eu levei uma só, mas a minha mãe conversava muito, era mais dessa coisa de conversar bastante, tudo. Meu pai foi muito ausente. Com 12 anos, meus pais se separaram, e eu não tenho, desde então, muito contato com meu pai. Minha mãe já faleceu, mas sempre por ela ser uma responsável pela nossa educação sozinha, era muita conversa, muita, muito. A gente sentava para almoçar, vinha algum tema que ela conversava muito comigo e com o meu irmão, mas de bater mesmo uma vez só. E eu queria colocar mais um parênteses que a Maureen falou aqui, é a questão da amorosidade. Meu pai também era pouco amoroso, sabe? Ele não era participativo na questões dos acontecimentos dentro da escola, né? Dia dos pais, né? Enfim, tudo que tinha na época, né? Ele não participava. Meu pai não era de ir, né? Me ver nessas apresentações. Ele não era tão amoroso assim, né? Ganhar um beijo, assim, era difícil, eu que tinha. Não havia essa recíproca, né? Essa troca que nem hoje, nós somos assim, chegamos lá e beijamos nossos filhos em qualquer momento, tal. Não tinha isso, sabe? Meu pai era muito na dele. Já minha mãe não, minha mãe tinha, né, esse lado maternal e sempre abraçando, sempre beijando e presente nas apresentações e valorizando. Então essa questão é muito similar do que a Ju colocou aí nesse contexto inicial, sabe? Na minha vida. Seria isso. Legal. Quer falar, Melissa? Uhum. Vou falar, já desliguei o microfone. Então, no meu caso, um pouco, sempre eu achei que era o contrário de outras famílias. No meu caso, meu pai sempre foi super, ultra sensacional. E a minha mãe já foi complicadinha. Então, como a Juliana falou assim, que às vezes que a gente repete coisas que a gente odiava. Eu viro e mexe, me pego fazendo isso. Tipo, coisa que a minha mãe falava brigando, quando nós éramos em 4. E minha mãe, a gente até tira sarro dela, que ela parece que ficou traumatizada de ter 4 filhas muito próximas. Foram em 5 anos as 4 e no meio gêmeas. E as gêmeas eram tenebrosas. Até hoje elas são bem doidinhas. E eu era mais velha, que acabei ficando mais assim, tipo, tinha que ajudar, então meio responsável, né? E a mais nova veio quando as gêmeas tinham 9 meses. Quando as gêmeas tinham 9 meses, minha mãe engravidou da última. Então ela ficou meio nervosa. E meu pai sempre foi muito querido, sempre fez tudo, tipo coisas às vezes que mães faziam, ele fazia, sabe? Bem interessante. E então assim, eu tento levar exemplos dele, mas às vezes a gente, acho que naturalmente, como a gente é criado com algumas coisas, a gente vai repetindo, tanto uma coisa positiva quanto uma negativa, né? Mas foi assim, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Legal. E a Natália, tá aí, Natália? Tô, eu tô com a câmera desligada, que eu tô cuidando das crianças aqui, então tô andando, mas tô ouvindo. Eu acho que a gente traz muito um repertório, assim, do que a gente foi criado, né? Em casa também, eu não apanhava, mas ficava muito de castigo. E hoje o que eu consigo, é o que vem na minha mente com os meus filhos. Quando acontece alguma coisa, eu falo, nossa, você vai ficar de castigo. E eu tô tentando mudar isso, lendo bastante sobre disciplina positiva, mas assim, é o repertório que a gente tem, é o que vem, é o que você passou, e você acaba que na hora é o que é mais prático e parece que é o que você vai aplicar nos seus filhos. Então é uma mudança de mentalidade, assim, a gente tentar mudar, né? E acho que estudar e atrás disso. Mas eu sinto muito isso, que eu faço exatamente o que fizeram comigo, assim, eu castigo e a gente sabe que é uma coisa que vai resolver ali só no momento e nem às vezes no momento, né? E que para o futuro isso acaba, o castigo não é a melhor forma, né?
apesar de a gente tentar conversar tudo, às vezes numa hora de crise mesmo, que a criança tá ali irritada, tudo, para mim, o que vem na cabeça, você vai ficar de castigo e uma punição. E aí, Alan, quer falar? Posso só complementar? Claro, claro. Sim. É que eu esqueci de falar dessa questão do castigo. Na minha família, por exemplo, a minha mãe era de bater. O meu pai sempre foi absolutamente contra. Eu não lembro de ter apanhado, na verdade, porque eu era bem tranquila, mas uma vez eu chamei meu pai de nojento, e não sei por que, não lembro, e ele pegou o pano da pia e esfregou na minha boca, e eu tinha nojo, um pavor do pano da pia. E ele fez isso rindo da minha cara, e é uma coisa que eu nunca esqueci. Então, acho que depois disso, provavelmente eu nunca mais falei uma vírgula. E as minhas irmãs, as gêmeas, eram incríveis, e elas apanhavam da minha mãe de cinta. A minha mãe fechava o quarto com as duas e batia. E eu com a outra ficava lá fora só escutando os gritos e os choros, né? Normal. E o meu pai nunca, sabe? E a gente, assim, com os nossos, a gente tenta sempre contra isso, mas já precisou uma chineladinha, porque, assim, chega num nível que castigo não resolve, tira brinquedo, deixa sem uma TV, deixa sem isso, deixa sem aquilo, e já precisou uns tapinha na bunda, assim, sabe? Porque é complicado. A gente tenta, o Gleison, assim, ele é muito mais tranquilo do que eu, e ele já chegou num nível de precisar, sabe? Então não é fácil, a gente não quer, né? A gente é contra tudo isso, mas tem situações, assim, que realmente a gente fica meio sem saída, né? Mas a gente é contra mesmo, a gente tenta, conversa, faz tudo que é possível. Só queria complementar. Legal. Ótimo. O Alan nunca levou uma chinelada, né, Alan? Não. Você quer dizer, não foi uma por hora, por dia, foi uma por hora quase. Lá em casa, olha, se vocês me conhecerem, quem te viu, quem te vê, sabe aquele negócio assim? Eu era terrível. Eu era todo dia. Era praticamente todo dia, não me lembro. Apanhava, era do pai, da mãe. Conhece eles hoje, não diria, né? A mãe era no modelo ninja, que ela jogava os chinelos, né? Então, o chinelo, a gente saía correndo, ela jogava, né? E o pai era na base da cinta mesmo, né? Então, não tinha conversa. Nossa, eu não consigo ver o Zé dessa forma. Adorei. Aquela paciência, toda aquela forma de falar com a gente, imaginar que ternura que tem, imaginar que ele pegava a cinta e batia desse jeito. Não, era... Maria? Nossa, não, era bem... Nossa, bem contrário, ele mudou assim. Mas eu acho que isso que por um lado, claro, a gente fala hoje de maneira assim, rindo, né? Mas é o bacana para ver que hoje são pessoas completamente diferentes, né? Então, assim, que aprenderam, que mudaram, né? E como falou, assim, é a história de cada um. E até depois, né, a Ju vai desenvolver, mas é o que eles tinham, que eles conheciam, né? Então, assim, essa compreensão que eu acho que a gente tem que aprender hoje em dia, né? Nós podemos ser diferentes hoje e mais ainda, né? Eu acho que é importante dentro da família, o casal, entender que cada um tem uma história, né? Então, assim, a minha história é uma, a da minha esposa é outra. Então, assim, as reações, a bagagem que vem são completamente diferentes e a gente junta tudo. Então, eu tenho um histórico aí a minha consequência dessas cintas, dessa chinelada é uma. A da minha esposa é outra. Ela, por exemplo, assim, ela não apanhou tanto, mas ela teve outros tipos de violência que marcaram muito mais ela do que chineladas, né? Então, assim, essa história de vida de cada um, eu tento cada vez mais assim pensar a respeito, né? Porque realmente é algo que nos marca, e hoje muito do que a gente traz
é algo quase que automático, assim. É uma coisa inerente, é o que a gente tem de bagagem. Se a gente quiser substituir essa bagagem, a gente vai ter que ir em busca de outras coisas. É isso que a gente está tentando fazer hoje, eu acredito, né? Hoje eu tenho uma bagagem que a educação era na base da chinelada e do cinto. Mas eu não acredito mais nisso. Então, assim, o que eu vou substituir isso? O que eu vou, né? Então, mas assim, sempre foi, tanto que hoje eu tenho dificuldade, essa questão do palavrão, né? É muito interessante, que na minha casa também, falava palavrão, era no mínimo, você vai perder teus dentes, né? Um tapa na boca, ou seja lá, assim, porque palavrão jamais, né? E hoje, a minha filha, eu acho que, assim, é mais para me provocar, não é, né? Não é intencional, né? A gente sabe, mas a minha menor, 4 anos, ela solta uns palavrões, assim, sabe? E ela tem um palavrão que ela não sabe falar, né? O idiota. Ela fala indiota. E ela não sabe. Só que ela não sabe nem o significado disso, né? Ela está brava naquele momento e que quer externalizar de alguma maneira. Só que, para mim, o palavrão é muito forte. Por quê? Por causa dessa minha história, né? De não admitir. Só que não é outro significado hoje, né? É uma outra intenção. Então, é muito interessante isso que essa história de vida que a gente traz, né? Legal. Vou falar de mim também, bem rapidinho, que já está terminando o tempo. Meu pai também era bem duro, né? Criado na roça, lá em Minas, interior de Minas. Ele conta que ele não podia nem olhar para o pai dele, né? Se ele olhasse para o pai dele, ele já levava. Então, é uma época em que as crianças eram consideradas assim, né? Ou melhor, não eram consideradas assim. E aí isso se refletiu na nossa educação. E meu irmão era muito tralha, meu irmão era muito espoleta, prontão pra caramba, e eu era irmão mais novo, eu fazia o que ele mandava, né? E aí levava junto também. Às vezes eu nem fazia, ele levava junto, porque meu pai não sabia em quem bater, também já batia logo nos dois, né? Mas o que o Alan falou tem muita razão. Eu vejo que hoje, se eu tenho saúde mental, é porque ele fez alguma coisa, né? Isso a gente tem. Depois a gente vai falar de perdão, que nem o Alan falou, a Ju vai desenvolver, né? Mas o que a gente não pode é não fazer nada. A gente tem que usar alguma ferramenta para fazer a corrigenda, para direcionar, para corrigir o caminho, né? Que tá. Então eu acho que meu pai usou a ferramenta que ele tinha, né? E foi bom, foi bom. Não fiquei com marca, não. Assim, não é. Eu acho que tem um limite desse bater, né? Tem criança que é espancada, é muito diferente, né? E tem criança que leva uma cintada na bunda, daquela bem doída, mas a bundinha sara, né? Volta ao normal. Então, acho que é isso. Com certeza. E eu confesso, já dei uns tapas na bunda, assim, aqui em casa também. Como a gente estuda educação, né? Estuda desenvolvimento, eu me aprofundei nos últimos anos. Eu acho que o Felipe nunca levou, não precisou. Mas o Felipe, eu uso de outra estratégia, né? Eu falo mais alto, eu falo mais grosso, eu me imponho de outra vez. Várias vezes eu peguei ele fisicamente pelo braço e apertei para ele sentir, olha, tem força na minha fala, né? Não precisei bater. A Laura, judiação, não conhecia nada, eu usava o que eu tinha também de ferramenta. Então, vira e mexe, levava um tapa na bunda. Né? Nunca espanquei, mas levou. E o João, acho que 1, 2 vezes, assim, tapinha. Eu fui evoluindo, né, na técnica, fui aprendendo. Eu acho que isso é o que o Alan falou, né? O importante é a gente saber que a gente está usando a ferramenta que a gente tem, se perdoar por isso e não parar aí, né? Se aquele negócio se bateu, te incomodou, você fez um negócio que te incomodou, tem alguma coisa ali para você trabalhar em você, né? Então, acho que isso foi legal, assim. E hoje meu pai também é outro, né? Quem vê o seu ali hoje, os netos é um molão, né? Muito engraçado, né? Como a gente... Que bom, né? Que a gente tem essa oportunidade, né? De lidar com os filhos de um jeito, depois você vai evoluindo, aí com os netos já é de outro jeito. Mesmo com os filhos, né? A relação vai mudando também. Quando a gente se torna adultos e tudo mais. Então, eu acho que
É isso que eu trago da minha família, assim, uma dureza na educação, mas ao mesmo tempo uma seriedade de princípios, assim, eu acho que é mais ou menos isso que o Alan falou também, né? Palavrão não, a gente tem que tentar ser honesto, a gente tem que tentar fazer as coisas direito, isso veio muito forte, às vezes veio através da força física, mas veio, né? Permeou a educação, e a gente está aqui bem, tentando fazer o bem, né? Agindo no bem por causa disso, né? A gente, eu tô falando Daniel, né? Então vejo muito isso. Minha mãe ainda não batia. Minha mãe, a última vez que tentou me bater, acho que eu tinha uns 12 anos, ela deu um tapa na minha bunda com a mão, eu não senti nada e ela ficou com a mão doendo de ação. Ela nunca foi de bater, nunca foi muito da força física e tal, mas ela dava uns gritos de vez em quando, ela chamava meu pai. Isso eu lembro. Ela chamava a autoridade do pai, e aí a gente ficava pianinho quando ela falava, vou falar pro seu pai, né? E então foi uma educação das vintage, né? Como a Ju falou, mas que funcionou de algum modo também, né? É isso. Ó, já estamos quase voltando lá. Nossa, tem tanta coisa para falar, gente. Esse tema é um tema que vai vindo coisa, né? Na cabeça. Mas o bom é que a gente precisa falar e aprender sobre esse tema, porque ele estrutura uma base toda para a nossa família que a gente está estruturando hoje, né? Então, às vezes, a gente precisa entender que a história de vida nossa influencia na nossa educação dos nossos filhos hoje e nas nossas decisões do futuro, né? Então, a gente precisa entender isso ali, não pode passar... É muito fácil você já falar assim, como é que... Puxa, por que eu faço ainda isso? Vamos voltar. Pronto, todo mundo foi chupado para a sala grande de novo. Foi, Os chinelos já voaram, as já cintas voaram, um para cada sala. já cantaram, tudo. Todo mundo vivo inteiro ainda? Todo mundo. Ai. Ninguém ficou perdido, né? A gente já escolheu a cor da Havaiana que quer apanhar, já está tudo certo. Já está tudo certo? Você veja que legal, hoje tem uma variedade grande de Havaianas, né? Então a gente pode apanhar de forma bonita até, assim, né? Uma Havaiana tem com glitter, tem com pedrinha de Swarovski, tem de tudo. Tem de tudo. Hoje é muito mais legal. Mas a gente ainda tem que fazer aquele intensivão com as nossas mães, porque era impressionante a mira, né? Não sei se de vocês era, mas olha, aquela Havaiana ia certeira. Mas a minha é certeira ainda. Quando a minha gata começa a arranhar o meu sofá, eu tenho uma pantufa bem levinha, assim, de bicho. Mas olha, eu jogo de novo, vai certinho. Ela sabe que não pode arranhar o sofá, e daí... ela só olha para mim assim, entendi. Ai, gente, então vamos lá. O que vocês trouxeram da família de vocês, de origem, que construíram vocês e agora dentro da família que vocês estão. Podem falar, gente, eu estou esperando. Vamos lá. Vou começar então. A gente falou várias coisas assim, da questão de como que a origem da família de cada um, né, do marido e da esposa, influencia na forma de tratamento, né, dos nossos filhos, assim, o tanto que às vezes inconscientemente a gente acaba reproduzindo, né, como você tinha falado. E a gente falou bastante também da questão da gente ter o nosso controle emocional, né, enquanto pais,
para quando a gente for agir em relação aos nossos filhos, que a gente só não reproduza um comportamento, sim, que a gente tenha consciência da decisão que a gente está tomando naquele momento, né? Da melhor maneira possível. Claro que às vezes a gente fica nervoso e explode, né? E fala o que não deveria falar, ou como o Pedro falou, às vezes pega no braço da criança, está mais nervoso, segura com mais força, né? Mas assim, que a gente dê oportunidade para eles também de mostrar que quando a gente erra, que a gente perde a paciência, fica nervoso e tal, e às vezes fala ou age, né, de maneira que prejudique a criança no sentido de dar um tapa ou, né, de falar alguma coisa forte, assim, que a gente também tenha a humildade de pedir desculpa para eles, né, e de dizer, olha, o papai e a mamãe ficaram nervosos, né, desculpa, você fez errado, mas a gente não devia ter agido assim, e explicar de forma que a criança também possa entender que é falível de errar, né? Não que a ação da criança não esteja sendo repreendida, mas às vezes quando a gente perde a paciência e fica num nível de, talvez, de agressividade, né? De falta de controle, de ensinar para a criança de que o ato em si que ela fez está errado, mas que às vezes a maneira como a gente tratou aquela situação, com falta de controle também está errado. Né, e dar a oportunidade dela poder entender que a gente é falível, né, que a gente não é perfeito, né, enquanto pais. Então, acho que, resumindo, acho que foi mais ou menos isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, que eu não tiver retratado, né, a conversa. Vamos lá, gente. Quem mais? Ju, a gente conversou bastante, né, nosso grupo, e a educação vintage, né, foi igual para todos, né, do nosso grupo, né, e a gente percebe que isso era, né, usando aí, parafraseando o Daniel, era a ferramenta que tinha na época, né, era a informação que nossos pais tinham, né, para poder educar. E eu vejo que, né, hoje, né, a informação ela está muito mais fácil para você obtê-la. E aí a gente vê que essa nova geração, né, nós aqui de pais, a gente procura tá se informando e tentando agir de maneira, né, diferente do que os nossos pais fazíamos, né? Eu penso assim que não estavam errados porque, né, estamos todos nós aqui vivos e ninguém ficou com nenhum problema, nenhuma sequela, né, como o Daniel também colocou, né? O bumbum de todo mundo está aí inteiro. Então, eu vejo que era a maneira de eles colocarem princípios e dessa forma a gente ser pessoas, né, honestas, corretas. E eu vejo assim que foi uma maneira correta na época e que hoje, né, com os estudos, mostrou-se que não é o caminho, né? O caminho mesmo é na conversa. Eu vejo que eu até comentei, eu coloquei um exemplo que eu fiz com a Deidre, que eu peguei e fechei ela no quarto, né? E isso me incomodou muito, sabe, no outro dia. E aí, conversando com uma profissional e tal, ela falou, olha, o caminho é esse, o caminho não tenta replicar o que tua mãe fazia, o teu pai, tenta conversar. E aí, a partir disso, eu absorvi o que ela me falou e hoje é olhar olho no olho nela, né? Não é ficar eu mais alto e minha pequena, né, no nível mais baixo. Eu me agacho e olho no olhinho dela e ali a gente vai conversando sobre as situações, né? O que é errado, o que é certo. E eu vi que foi fluindo muito bem, sabe? Então, hoje, eu nunca, digo assim, nem eu nem a Mauro, nunca me dei nenhuma chinelada nela, é tudo na conversa, no olho, sabe? Então, eu vejo que é uma nova forma de educar que funciona nesse momento, né, onde a informação está aí, livre para você buscar. Tem uma coisa assim, só para deixar claro que existem crianças que funcionam na conversa de uma vez. Existem crianças que funcionam em 2, 3, 4, 5 conversas, né? Cada criança tem né? Porque senão a gente olha assim, não, o filho dele sentou uma vez, conversou, resolveu, o meu não resolve, eu falo 10 vezes, ele não escuta, né? Vamos com calma aí, gente. Vamos indo, tá certo? Eles absorvem na repetição mesmo, viu? Não é uma só, não, Ju. Não é uma só, não. Não é uma só. A maneira que eu coloquei, não, mas às vezes é 1, 2, 3. É a questão da repetição, que a gente fala, quando é bebê que repete.
Que a gente acha que é uma fórmula pronta, né? E a gente acha que é uma fórmula pronta, não é uma fórmula pronta. Cada serzinho tem um espírito ali, né? Que a gente não sabe a vivência dele, né? É o espiritão que está o por espiritão trás. que traz. Então, como você falou, a conversa pode ser que seja 10, 11, 12, né? E vai embora, né? O importante é não desistir. O importante, eu digo assim, nós como pais não desistir. E eu acho assim também uma coisa que eu não sei se todos têm essa mesma situação que tive na minha, assim, que às vezes, né, tem famílias que só o pai que educa, né? A mãe não entra no circuito. Eu acho isso errado. Hoje a gente trabalha sempre os dois educando, os dois chegando em consenso para depois conversar com a criança, para evitar aquele desacordo mesmo que você está, né? Você fala uma coisa, o outro fala de outra forma na frente da criança, pronto, a criança fica perdida, não sabe como, né? Quem que está certo, é o pai ou a mãe? Então, antes tem que ter pelo menos, né, um alinhamento entre os pais para agora vamos sentar e vamos conversar. Isso eu acho que é importantíssimo também, o alinhamento entre os pais. O discurso tem que ser um só, né? Isso. Então, vamos lá, quem mais? Oi, Ju, só queria fazer um adendo. Eu gosto sempre de pensar assim, né? Toda vez que, né, qualquer atitude que eu vou tomar, eu tento me colocar no lugar dele. Então, assim, o que eu gostaria que fizesse comigo? Então, às vezes, lógico, que nem você falou, a gente às vezes dá uns gritos, daí às vezes eu penso, gente, mas eu ia odiar que alguém estivesse gritando comigo assim. Ou às vezes você quer, sei lá, tá fazendo alguma coisa assim que vai quebrar, e você já grita, sai daí! Daí eu penso, gente, mas não é sair daí, né? Tipo, pô, dá licença. Daí eu sempre tento pensar assim, como que eu gostaria que falassem comigo? Então, lógico que a gente tem as emoções, né? Então, às vezes dá vontade mesmo de dar aquela... Não sai daí, já dá um safanão junto, mas eu sempre gosto de pensar assim, vou tentar me colocar no lugar dele e ver, porque às vezes eles realmente, né? Não é na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, ainda mais pelo menos a idade do Pedro Henrique, que é bebê, sei lá, é na 20ª quase. Mais. Mas aí tem que, assim, trabalhando a paciência, né? E eu acho que às vezes ser pai, além de educar, né? Você tem que trabalhar você. Você vai estar trabalhando mais você, trabalhando sua paciência, tudo do que para poder educar, porque é difícil. Fácil não é. Isso aí, Ju. Quem mais, gente? Deixa eu aproveitar e falar uma coisa que o Mário falou, usou uma fala bem importante, né? Essa coisa que às vezes quem educa é mais o pai, né? Que a mãe se coloca mais ausente. Isso é um modelo bem também vintage também, né? Bem antigo, assim, que o pai era uma lógica de educação em que a gente está acostumado a pensar. Na verdade, a educação se faz na cultura, então é impossível quem está do lado da criança não ter um papel educativo, que a criança vai absorver a cultura que está ao seu redor. Então, o fato do pai ser a pessoa que sempre toma o comando, né? E normalmente é o comando do não, né? O comando restritivo, do limite mais firme e tal. Isso, vamos falar assim, que a gente viveu isso e a gente ainda vive na sociedade assim, né? Em muito. E a mãe não ter esse papel de muita força não quer dizer que a mãe não tem um papel fundamental na educação. Às vezes a mãe está passando tudo aquilo que tem de amorosidade, que tem de cuidado, que tem, mesmo que ela não tenha essa voz firme do limite que às vezes só o pai que faz, sabe? Então sempre tem uma influência disso. Só queria colocar isso. E na minha casa eu vivi um pouco isso, né? Aproveitando assim. Meu pai sempre muito duro, então não era dele, a minha mãe não conseguia falar não, até hoje não consegue, nem para os netos. E aí ela falava assim, vou falar com seu pai. Eu vou falar com o pai, daí... Então tá, então não faço. E se ela, por ela a gente montava, né? E fazia o que queria. Mas quando ela falava, vou falar com o pai, meu... E você veja que aí, fazendo a menção a essa força do pai, essa força restritiva, esse limite, ela conseguia impor limite. Olha que engraçado, né? Era a forma como a ferramenta que ela tinha, e funciona super bem, inclusive. Né? Funcionou comigo, né? Porque sou razoavelmente saudável. Como os padrões mudam, né? De família para família. Eu já venho de uma família muito mais matriarcal do que patriarcal, né? Então, sempre a mãe tinha o papel da amorosidade, mas também tinha o papel da educação, né? E como a gente tende a repetir, né? Aqui em casa, eu repito esse padrão. Ainda, de certa forma, no dia a dia, eu repito o padrão.
porque como eu tenho vim da família matriarcal, eu que tenho essa ascendência. Aqui em casa é o contrário. Aqui em casa o pai fala, eu vou contar para tua mãe vai resolver. É o contrário, né? Mas você vê como cada família, os papéis se invertem, mas há-se a necessidade sempre dos dois componentes, né? Digamos assim, seja numa pessoa só ou em duas pessoas separadas. Né? Quem mais, gente? Vamos lá. Oi, pessoal. Eu queria fazer 2 comentários. Um que eu acho super interessante, assim, que o Carlos, do nosso grupo, comentou, que é a gente tentar, de alguma forma, compreender o que aconteceu com a gente, assim, como nossos pais lidaram com a gente, né? Então, é claro que muitas vezes a gente tem algumas mágoas que elas ficam, né, no meio do caminho, ainda mais quando a gente compara com a educação de hoje, com o entendimento de hoje, mas a gente não pode esquecer que eles também tinham 20 e poucos anos, ou até 30 anos, 30 abaixo, né? E eles tinham pais, os nossos avós eram num entendimento ainda mais restrito. Então, essa compreensão e talvez, por que não, também o treinamento do nosso perdão pelo que aconteceu, assim, me agrada muito, assim, eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar e todo mundo aqui concorda que não é fácil, né? A gente lembra de muitas coisas que poderiam ter sido diferentes. O segundo comentário que eu queria colocar é essa questão, assim, de do jeito que foi e assim, tá todo mundo vivo, né? A gente fala sempre assim, tá todo mundo com integridade física, tá todo mundo vivo e todo mundo tem aí seu sucesso, mas eu acho que assim, vieram talvez algumas cicatrizes assim emocionais, e uma coisa que chama atenção principalmente do ponto de vista assim de autoestima, sabe? É uma coisa que me preocupa muito assim na formação da autoestima da Marcela. E assim, claro que todo mundo fica vivo, o bumbum tá inteiro, né? Mas pode ser um pouco diferente, eu acho, assim, né? Essa carga emocional a gente teve que muitos aqui passaram por terapia ou passam, que eu acho que é super saudável. Mas a gente foi tendo que se ajustar e talvez pode ser um pouco diferente com nossos filhos, né? É isso aí, André. Aí. E são bem Pessoal, nessas marcas que eu queria pegar. Vai, pode eu falar, queria Carlos. só complementar o que o colega disse. Na época dos nossos pais e avós, não existia uma gama muito grande de possibilidades educacionais, né? A informação não transitava tão rapidamente, então eles tinham aquela necessidade de contenção imediata da maneira deles. Hoje, nós já temos a informação fluindo, a ciência, a psicologia, tudo a nosso favor. Mas nós e nossos filhos somos de uma geração de espíritos que ainda não conseguimos dar tempo ao tempo e conviver com pais e avós já com cardápio de informações maiores. Se a gente quer implantar uma educação pautada no diálogo, isso vai ser daqui 20, 30, 40 anos, quando já der tempo de, em várias reencarnações, essas pessoas que foram formatadas nesse parâmetro se tornarem pais, voltarem novamente. Então, isso leva tempo. A gente ainda está na fase do sanafão, da memória, da contenção, né? E a discussão, eu vi que a Juliana comentou no início, é o repasse disso para o futuro, né? Como que isso vai ficar marcado na cabeça das crianças, essa forma educativa. Mas também existe o repasse e a marca da ausência de educação, da ausência de contenção. Quando ela esperava, via teste, ela esperava que o pai ou a mãe se posicionasse de forma proativa, contendo, educando, e o que não aconteceu. Ela fala, então, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Ninguém me dá bola, então vou aqui subir em cima da mesa de vidro e pular no chão para ver o que acontece. Pendurar no abajur e fazer de cipó. Né? Então, e daí, talvez, nesse momento de ausência de contenção, se isso perdurar muito tempo,
aí a terapia do diálogo, enquanto ela está pendurada no lustre, não vai resolver. Vai exigir uma contenção até para cuidado físico, evitar um acidente. Então, são tantas as variações de possibilidades e de maneiras de agir, conforme também a idade da criança, né? Então, eu penso assim que vivemos um momento de transição, em tese, para uma utilização mais adequada, mais de diálogo, mas isso pode levar um tempo. A gente não pode excluir outras modalidades de educação. Claro, não defendo nenhum tipo de agressão, mas o chinelo na bunda e o sanafão no braço, às vezes, é a única maneira eficiente. Mas, aos pouquinhos, a gente tem que ir implantando o diálogo também, tem que ir fazendo uma mescla dessas possibilidades para que a criança se sinta também atendida na sua necessidade de contenção, de educação, né? Isso que eu tinha para dizer. Uma coisa assim que eu digo para vocês é que nós ainda somos pais muito eivados de culpa, né? Porque nós temos uma gama de disciplina positiva, educação montessoriana, tem várias vertentes da psicologia, da pedagogia aí para nos ajudar. Mas, na verdade, a gente mais se confunde tentando pegar um filão só, né? E aí a gente se frustra. Porque eu tento conversar com meu filho, não resolve, eu vou pro chinelo, né? E a gente se sente culpado, né? A gente se sente assim, o pior pai ou a pior mãe do mundo, quando eu grito com o meu filho, né? E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que nós não precisamos sentir essa culpa, gente. Primeiro, nós não somos pais para pedir migalhas do amor do nosso filho, gente. Não é por aí. Nós não temos que mendigar o amor dos nossos filhos. A gente precisa ensinar, sim, os nossos filhos a amar, mas principalmente os nossos filhos precisam nos respeitar, gente. Quanto respeito está faltando hoje? A gente vê uma geração aí que não dá lugar para idoso sentar, senta lá no lugar de idoso no ônibus, bota o fone de ouvido, fecha o olho e ali ele fica, né? Nós estamos vindo de um grupo agora de educação onde os pais foram totalmente permissivos, porque vieram de uma educação extremamente restritiva e agora estão sendo totalmente permissivos. E nós estamos saindo desse valão dos pais da permissividade para tentar entender alguma coisa e chegar a um equilíbrio, né? A uma forma de educar onde eu tenha o respeito do meu filho, mas eu não precise mais massacrar o meu filho, digamos assim, como era antigamente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Nós precisamos, sim, ensinar que os nossos filhos tenham respeito por nós, porque os filhos precisam dos pais para dar a eles segurança. Nós somos o ponto de segurança dos nossos filhos, né? E nós não nos tornamos ponto de segurança dos nossos filhos, como diz o Rossandro, sendo só amiguinhos deles. Nós somos pais e mães, né? É isso que nós somos. Nós temos o dever de educar. Se ele se joga lá, se ele fica pendurado na janela, eu vou catar ele, vou tirar de lá. É assim que eu vou fazer. E existem crianças e crianças, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Crianças autistas, crianças com qualquer tipo de transtorno, de hiperatividade, crianças com síndrome de Down, crianças com qualquer tipo de deficiência intelectual, na conversa você não consegue resolver. Na conversa, por experiência própria, você não consegue resolver. Há um momento em que a conversa vai sim resolver, mas ela não é o ponto principal. Por exemplo, a Amélie tinha situações em que ela tinha crises em que ela não conseguia fazer alguma coisa e ela ficava extremamente revoltada. Então, ela chutava, ela esperneava, ela chorava e
se você deixar ela, te machucava, porque ela batia em você, porque ela ficava meio fora de si, ela batia, e você tinha que o quê? E a única coisa que funcionava, não adiantava você tentar agarrar, abraçar, porque aquilo piorava a situação. A única coisa que funcionava era segurar firme nos braços dela, olhar no olho dela e chamar, mas chamar com firmeza, não é chamar com doçura, sabe? É falar assim, Amelie. Daí ela olhava e voltava a si. Veja, são situações e situações, gente. Então, as crianças com algum tipo de deficiência ou as crianças que têm o espectro autista, elas precisam de algo a mais, né? Então, e as nossas crianças, as típicas, digamos assim, que a gente chama de crianças típicas, não crianças normais, né, que a gente divide em crianças com deficiências e crianças típicas, elas também têm as suas dificuldades, né? Nós não sabemos o que aquele espírito traz dentro dele, de rancor ou de medo, né? De coisas que ele vai ter que trabalhar aqui. Né? O Dani sabe muito bem falar das crianças que têm a violência, a diferença entre a criança da violência na brincadeira e a criança que tem a violência nela mesmo, né? Então, a gente não pode cristalizar e pensar que se eu dou uma chinelada no meu filho, se eu dei uma chinelada no meu filho, eu sou o pior pai ou a pior mãe do mundo. Não é assim, nós estamos aprendendo ainda, tá, gente? Não vamos nos apavorar quando um fala que resolve na conversa e outro só consegue resolver no safanão, né? Nós estamos aqui aprendendo, porque dos nossos filhos, só nós mesmos que sabemos, né? Nós sabemos, o certo é a gente conseguir aplicar um pouquinho de uma coisa, pegar da disciplina positiva lá o que funciona, pegar da outra o que funciona para mim, para a gente montar o nosso modelo. Por isso que educar filhos não é uma coisa fácil, né? Ju, Oi. Desculpa, te cortei? Não, pode falar, pode falar. Deixa eu aproveitar e fazer só um adendo, assim, você falou uma coisa tão importante, né? Primeiro, essa palavra, agora que eu percebi por que esse termo criança típica me incomoda. Olha que interessante, eu tenho ouvido esse termo bastante nos últimos tempos. E agora me veio um insight, assim, talvez alguém tenha soprado no meu ouvido, que não existe criança típica. De fato, cada criança é totalmente singular. Então, quando você fala assim, a criança ela pode ser típica do ponto de vista, talvez, do desenvolvimento fisiológico. Mais ou menos típica. Mais ou menos, isso bem mesmo. mais ou menos. Porque, no fundo, até o desenvolvimento cerebral, as articulações... Tem criança, gente, que é muito legal, assim. Esses dias eu estava comentando assim, com os educadores aqui. Tem uma criança que vem, ela tem 2 anos e meio, e a brincadeira dela é ficar paradinha, curtindo os outros brincar, come muito, muito aqui no intelecto, mas ela também é muito imaginativa, também viaja, assim, inventa coisas. Então, aí a gente olha e fala, mas será que criança é saudável? Ela não tá correndo, gente, uma criança que não corre. É saudável. E tem outro que só corre. Corre, da mesma idade, né? 2 anos e meio, ele não para. Aí você fala, meu, isso que tá normal isso aí, né? Tá também, né? E são crianças, entre aspas, típicas. Por que eu tô dando esses 2 exemplos extremos, assim, dentro de uma normalidade, né? Porque tudo é normal. Cada um vai reencarnar, cada um é um espírito, cada um vai ter o corpo que precisa. Então, quando a gente pasteuriza a educação, a gente corre seríssimos riscos, né? Quando a gente adota uma linha de pensamento única, exclusiva, como você falou, e acha que aquilo vai funcionar para todo mundo, é exatamente o nosso modelo educacional. Botar dentro da sala de aula, acha que a gente vai enfiar matéria lá na cabeça das crianças, todo mundo vai entender igual, né? Primeiro que a gente acha que educação, a gente confunde educação com limite, né? Oferecer limites é uma parte da educação, e oferecer instrução, a possibilidade da criança se instruir, é só uma parte também. Tem um outro mundo aí, muito maior do que essas duas coisas, que é a educação também, né? Que é colocar a criança dentro de uma cultura. E aí, pensando nisso, eu pensei assim na fala da Ju Greco, né? O teu neném é pequenininho, né, Ju? 1 ano e meio? 1 ano e 8, sim, mais ou menos?
Ele tem 1 ano e 7, ele é pequenininho. Aí pensa assim, tá, beleza, então vou conversar com uma criança de 1 ano e 7. Gente, a criança não tem o cognitivo desenvolvido. Não tem conversa, esquece, não adianta explicar. Não adianta explicar. Você pode até explicar, aliás, é importante explicar para a gente se sentir tranquilo e para a criança captar aquela mensagem de forma não cognitiva. Né? Ela vai captar a energia daquilo que a gente está passando para ela e tal. Mas aí a criança está subindo na escada, está indo para o fogo, você vai... Não, filho, não faça isso, porque vai queimar a sua mão, depois você vai para o médico e não tem hospital disponível. Hein? Uma criança de 1 ano e meio? Você vai catar no braço da criança e vai puxar para cá, né? Agora, uma criança ali de 3, 4, a gente vai falar isso lá no desenvolvimento. Então, assim, quando a gente pasteuriza a educação, e tem criança com 1 ano e meio, eu tô com uma aqui de 1 ano e meio, cara, que é impressionante, eu nunca vi, de verdade. Eu falo com ela é uma criança que não fala, mas tá tudo certo dentro do desenvolvimento dela. É muito, muito louco, assim. Mas ela é de uma compreensão muito interessante. Você fala assim, Flor, Maria Flor, o nome dela. Flor, não faz isso porque não é legal. Ela não faz. É impressionante o cognitivo dela. Impressionante. Então, assim, não dá para pasteurizar, né? Tem que tomar esse cuidado. Porque, na verdade, a gente tem essa tendência, né, de agir com a criança quando a gente está com raiva. Né? É aí que a gente sente culpa. Né? A gente confunde um autoritarismo com a verdadeira autoridade, né? Porque nós temos que ter autoridade sem ser autoritários, né? São duas coisas diferentes. Mas, Dani, essa questão do típico e do deficiente é uma nomenclatura padrão, né? Porque sempre incomodou muito os pais de criança com deficiência de chamar os outros de normais e os seus são anormais, sabe? Então, foi mais eu nesse já acho sentido. Que devia chamar todo mundo de normal, sabe, Ju? Mas... O incômodo tá aí, na verdade. Todo mundo Exatamente, reencarnou, é tudo criança, é tudo normal, gente, né? E depois, quando a gente tiver a oportunidade de falar sobre a questão da inclusão, nós vamos ver que normal não existe ninguém, porque cada ser é único, né? Desde os deficientes, desde os ditos dos típicos, digamos, que seriam normais, as escolas estão tendo que se adaptar a uma variedade de que não existe padrão mais, né? Então, o sistema educacional formal também está tendo que se adaptar, mas vamos voltar aqui para nós. Quem mais? Falta falar, gente, falta muita gente falar. Ju, deixa eu fazer um comentário, então, que eu acho que vai de encontro com isso que vocês estão colocando. Uma coisa que incomoda muito nos grupos de pais, né? Hoje em dia a gente tem WhatsApp, tem grupo para tudo, né? São as comparações. Eu fico muito incomodada com isso. Eu fico extremamente irritada quando os pais começam a comparar um filho com o outro, uma criança com a outra, porque a gente sabe que dentro dos estágios de desenvolvimento, né, meu filho agora está com 10 e ainda tem isso nos grupos. Você vê como é uma coisa forte, né, no ser humano isso. E eu vejo assim, gente, não dá para comparar. Às vezes o estágio de desenvolvimento é diferente, um tem mais aptidão para matemática, o outro tem mais aptidão. Agora começa aquelas aptidões para áreas específicas, né? É engraçado isso. Um tem mais facilidade com a matemática, o outro tem mais facilidade com as ciências, o outro tem mais facilidade com uma língua. Então, assim, isso é uma coisa que incomoda muito nos pais, que entra nessa questão da gente querer nivelar todo mundo. E eu sempre falo, né, quando começa a entrar nisso daí, gente, não vamos comparar, porque não dá para comparar uma coisa com a outra. Eu acho assim, estando dentro de uma normalidade, entre aspas, né, para a faixa etária, cada um vai ter suas diferenças, e que bom, né? Que maravilha isso. Imagina que mundo chato que seria se fosse todo mundo igual, né? Exatamente, assim mesmo. Vamos lá, gente, quem mais? Nossa, ninguém falou nos grupos, eu tô vendo que poucos grupos falaram, hein? Mas, Ju, eu vou fazer só uma conexão ali com a fala da Fernanda, só para a nossa questão de hoje. Por que os pais, hoje em dia, continuam comparando? Que é isso que eles receberam. Eles foram comparados a vida inteira. Então, eles acham que é o correto, é o melhor. Porque os pais, né, deles talvez tenham comparado eles, tenham pedido comportamentos deles
para serem melhores ou iguais a outros. E agora eles vêm repetindo, né? Então, assim, é essa questão do entendimento da história familiar de cada um. Acho que isso faz parte, né? E nós também temos que tentar ter essa visão de compreensão para com esses outros pais, mas nós realmente não podemos ficar de braços cruzados aceitando a continuidade desse comportamento. Nós vamos fazer diferente, né? E vamos nos colocar de maneira de que a gente não aprove, né, esse comportamento, porque não é mais saudável para nossas crianças, para nossa sociedade, né? Então, mas é uma continuidade de um histórico, né? Eu acho que gera uma competição desnecessária, vamos dizer assim, né? É uma competição, acho que não tem muito propósito, no meu ver. Sim. Assim. A gente sabe que a gente tem que ser melhor do que nós mesmos, né? A nossa evolução, por mais que a gente saiba que nós precisamos de todos, né? Precisamos viver em sociedade, a evolução é individual, né? Nós temos que ser melhores do que nós mesmos dia após dia, né? E se nós conseguirmos subir 2 degraus e o outro 5, ótimo para cada um. E assim vamos, cada um no seu ritmo, né? A gente não pode condenar esses pais, porque esses pais são pais que vieram de 80 a 2000, né? Da geração de 80 a 2000. Qual era a principal ponto da educação dessa geração? Ser o melhor, ser o número 1, passar no vestibular, ser o presidente da empresa, ser o gerente tal, sempre tá lá, sempre galgar o topo lá, né? Então, esses pais vieram desse processo de educação. Então, é natural que eles queiram padronizar essa competitividade desnecessária e ruim, né? Porque ela não é produtiva, ela não é salutar. Graças a Deus, hoje a gente está vendo dentro das empresas que a forma do trabalho em equipe, né? Aquele que tem uma inteligência emocional, ele está sendo muito mais valorizado do que aquele que tem o nível de competitividade de querer sempre estar em primeiro lugar, muitas vezes em detrimento de outras pessoas, né? Então, nós olhamos bem os blocos de geração, né? Se a gente for olhar, essa geração de 80 a 2000 é a geração que extremamente competitiva. Os pais sempre buscavam, você é o número 1, você vai conseguir. Dessa geração, nós viemos para outra, de 2000 a 2010, por aí, que é a geração que não entende a frustração, né? Então, veja, nós viemos de modelos repreensivos, né? De modelos um pouco mais leves, que foram os nossos, que não tão repreensivos quanto foram da educação que os nossos pais tiveram, né? Mas passamos por educações onde se valoriza demais o filho, outro que se protege demais o filho, né? Cria aquele filho na bolha. Meu filho, você é o melhor de tudo, você é o melhor, você faz tudo, você merece o melhor, tudo tal. A criança cresce com essa mentalidade de que eu mereço o melhor, então eu arranjo o meu primeiro emprego, vai lá o meu patrão e fala, você vai fazer isso aqui abaixo, e eu não concordo, porque eu mereço o melhor. E daí eu não lido com essa frustração. Eu perco o emprego e às vezes até tiro a minha própria vida por não conseguir lidar com frustração, né? Então, nós falamos aí de processos educativos extremamente complexos, né? E nós estamos nesse bolo, aí agora como pais, né? Então, a nossa insegurança, o nosso receio de errar, de cair em um modelo, ou cair em outro modelo, ou num outro modelo que não funciona,
é muito grande, né? E não existe modelo, gente, né? A doutrina espírita nos traz que a educação é o exemplo e a busca da transformação moral da criatura, né? Então, nós vamos conseguir, sim, educar melhor os nossos filhos se nós nos educarmos, né? E é nesse ponto que eu quero pegar. Quando eu perguntei o que veio da educação que eu tive, o que ela ajudou a construir a minha personalidade, a minha pessoa, o meu caráter, é isso que vai impactar na educação do meu filho, né? Então, como o André falou, nós trazemos marcas dessa educação, marcas boas e marcas não tão boas, né? Exemplos que nós queremos seguir e exemplos que nós não queremos seguir porque que nos trouxeram coisas que não foram boas, que não foram produtivas, né? E eu vou ler uma historinha aqui para vocês, um exemplo que o vídeo do Alberto vai ficar para a semana que vem, porque não vai rolar, né? Porque é um vídeo de meia hora. E eu vou ler uma história para vocês, onde diz o seguinte: a mãe, muito doente no hospital, chamara o filho fazendo-lhe longas confidências nos estertores da morte. Depois de desabafar, disse ao filho: meu filho, fale-me palavras de amor que seu pai nunca me disse. O filho, impactado diante da mãe agonizante, abriu o coração falando do amor que ela despertara na alma dele e dos seus irmãos. E enquanto ele falava, deu-se conta que ela expirara incontinente, né? Ela faleceu. Surpreso pelo que ouvira da mãe, imobilizado pela sua desencarnação, logo comunicou aos irmãos o que sucedera no leito do hospital. Todos sabiam da vida irregular do pai, mas nunca julgaram que a mãe pudesse ter sofrido tanto como se depreendia da sua última confissão. A mãe sempre se mantivera poupando os filhos das reiteradas atitudes infelizes do esposo. Após o sepultamento, os filhos, em comoção geral pela dor da perda, aliada à indignação em face do que fora narrado, se reuniram e fizeram um julgamento passional do pai, na própria presença dele, que não teve outra escolha a não ser sair de casa imediatamente. Então, eles se reuniram indignados e foram lá fazer uma DR com o pai, né? E o pai saiu de casa. À medida que os dias foram se escoando, os filhos acabaram dando-se conta de que tinham exagerado com o pai e que haviam mesmo sido cruéis. Em vão buscaram encontrá-lo. Não encontraram o pai. Os meses correram e o filho, protagonista da revelação feita pela mãe, se sentia muito culpado, momente porque fora o estopim da revolta dos irmãos daquele dia fatídico. Anos depois, a família recebia de cidade próxima um telefonema do pai. Uma filha imediatamente tomou o avião e foi ao seu encontro. O reencontro foi breve. O pai agonizava numa enfermaria de indigentes. Logo após cumprimentá-lo, ainda impactada pelo cenário melancólico, a filha percebeu que o pai apenas aguardava sua presença, de vez que falecera, sem que ela tivesse tempo sequer de falar do arrependimento da família. Com a nova ocorrência, o filho ampliou sua culpa, posto que não conseguira o perdão do pai. O tempo só fazia o remorso dilacerar mais seu coração. Cansado de sofrer, pedia para Deus, nas asas da prece, reiteradamente, a oportunidade de se livrar do remorso. Certo dia,
orando, sentiu-se fora do corpo, enquanto via uma mulher iluminada aproximando-se e arrimando um homem alquebrado que caminhava de cabeça vergada para o chão. Foi sendo tomado de um sentimento de perplexidade, pois percebeu que se tratava de sua mãe, com uma enfermeira a conduzir seu pai. Disse-lhe sua mãe: meu filho, nem você, nem seu pai têm paz. Vocês cultuam o remorso improdutivamente. O pai e o filho choravam convulsivamente. O filho expressou então sua dor ao pai, pedindo perdão pelo fato de ter sido demasiadamente impulsivo e cruel com ele. O pai retribuiu apenas com o pranto, manifestando seu sofrimento pelo tipo de vida que tivera perante a esposa e junto aos filhos no lar, e também pela fuga envergonhada após a condenação dos filhos. Reconciliação recíproca sempre é tempo. Agora, o filho procurava o remédio para tratar das consequências corpóreas que a punição lhe imputara ao longo do período em que havia cultuado a culpa venenosa. Então, nós vemos nesse relato que o Alberto Almeida conta, nesse livro aqui, que nós vamos trabalhar na semana que vem, né? Que nós fazemos uma idealização psicológica de como são nossos pais. Veja só, nós, como os filhos, fazemos uma idealização psicológica de como são nossos pais. Muitas vezes bem distantes da realidade deles. Né? Então, vejam aqui, quantos de nós não trazemos essa culpa de sentir mágoa ou ódio ou algum sentimento negativo pelos nossos pais? De alguma coisa que eles nos fizeram ou que eles deixaram de nos fazer? Deixaram de nos proporcionar, né? Ah, tá bom, filha. Tá bom. Tá bom, vai lá com o papai. Tá bem, tá bem, tá bem. Ela quer contar o que ela aprendeu na aulinha. Então, gente, o quanto de nós carregamos esse ranço ainda? A gente esconde muito bem esse ranço, né? A gente esconde ele lá embaixinho do tapete, né? Lá, nossa, bem escondidinho. Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa dificuldade que a gente guarda ainda tem reflexo no que nós somos hoje, como pessoa, na nossa relação profissional, na nossa relação com a sociedade, na nossa relação com o nosso cônjuge, nosso companheiro, e na relação de como nós lidamos com os nossos filhos. Né? Por isso que o Alberto Almeida vem muitos nos falar que nós devemos cuidar da nossa criança interior. Muitos de nós temos a nossa criança interior ferida. Uma ferida pequena ou uma grande ferida, que nós precisamos tratar, né? E só para a gente começar a ter uma ideia do que nós vamos ver na semana que vem, estou falando nós aqui, analisando nós como filhos, tá? Deixa o nós como pais de lado e vamos olhar nós como filhos. Nós temos uma ideação dos nossos pais dentro do sagrado e dentro do profano. Né? Nós temos os nossos pais como deuses, mas também
temos os nossos pais, enxergamos, idealizamos nossos pais como deuses, mas enxergamos os nossos pais como falíveis. Né? Como que meu pai é um Deus e ele faz esse tipo de coisa comigo? Ou ele fez esse tipo de coisa comigo? Né? Nós trazemos dentro de nós essas questões. E o Alberto Almeida vai nos ajudar muito na semana que vem a lidar com elas. E eu digo, todas têm solução, tá? São coisas totalmente boas que vão nos ajudar a crescer muito como pessoa e a fortalecer a nossa segurança como pais, né? Porque se nós somos filhos que carregamos a culpa de sentir alguma coisa negativa em algumas situações que nós trazemos da educação dos nossos pais, nós vamos ser pais onde nós vamos implorar o amor do nosso filho. Porque nós vamos querer ser aquilo que nossos pais não foram. E nós vamos partir para um outro extremo. É o extremo do pai inseguro. Né? Aquele que precisa que o filho fica perguntando para o filho: meu filho, você me ama? Será que você me ama, meu filho? Diz para a mamãe, mãe, você me ama? Gente, não é assim. Não é assim. Nós precisamos dar um amor aos nossos filhos com segurança. E eu vou dar esse amor com segurança se eu cuidar, pegar no colo a minha criança interna, tratar dela, para eu tratar da criança lá fora, que é o meu filho. Né? Então, a gente vai com essa tarefa para casa, né? De tentar entender um pouquinho o que de positivo que os nossos pais nos trouxeram. Porque o negativo a gente já viu, né? A gente viu as coisas que não são muito boas. Mas os nossos pais nos trazem coisas boas e coisas ruins. Vocês vão ver na semana que vem que o Alberto Almeida não teve um pai 10 maravilhas. Né? Teve um pai com bastante dificuldade, inclusive psiquiátrica, né? Mas vocês vão ver o quanto de coisas positivas ele também traz do pai dele, que ele aprendeu com o pai dele, né? Então, os nossos pais não são 100% heróis e também não são 100% vilões, né? Nossos pais são heróis e vilões ao mesmo tempo. Né? E nós vamos ver isso na semana que vem. Certo, gente? Mais algum comentário de alguém? Quer falar alguma coisa, os meus colegas aí? Não vamos deixar para ter que resolver lá no sono depois, hein? Eu acho que um exercício legal é colocar no papel, escrever, né? Para a semana que vem. Isso mesmo. Não precisa apresentar nada para ninguém. Mas quando a gente verbaliza através da letra, a gente faz todo um trabalho interno, assim, e olha para o que a gente escreveu e fala, nossa, eu escrevi isso, né? Será que tá? Como é que isso me impactou e tal? Então é um exercício bacana para a gente fazer até semana que vem, e aí na semana que vem você vai trabalhar o perdão, né? Uhum. Isso mesmo. Então, tarefinha, colocar no papel aquilo de positivo e de negativo, né? Que os nossos pais trouxeram, que impactaram na nossa vida, que a gente sente. Só um complemento, pessoal. Diga, Carlos. Sempre lembrando, né, tendo em mente que tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Né? Tudo está muito certo, tudo está muito ajustado. Por mais que pareça que não, né? Nós precisamos de tudo que nós recebemos. Né? E precisamos refletir por que de termos tido medidas mais duras conosco, por que temos que repassar ou não isso para os nossos filhos. Né? Tudo está na hora certa, do jeito que tem que ser. Então, isso tira aquela preocupação excessiva que alguns de nós podem passar a ter, de autovigilância. Calma, é necessário transitar de um padrão anterior para um padrão mais moderno, mas sabendo, né, como pano de fundo, que tudo está
como é para ser. E basta vivermos e reconhecermos essa necessidade de transformação, que as coisas fluem de forma organizada. Claro. E o que a gente não pode esquecer é que nós tivemos a educação que precisávamos, né? Seja ela boa ou não, seja ela ruim ou não, como a gente classifica ela hoje. Mas nós tivemos a educação que precisávamos, tivemos os pais que precisávamos, né? Vamos entender na semana que vem esse contexto, né? De por que eu precisava e do que isso foi positivo, mesmo sendo uma atitude negativa, o que ela impactou de positivo para o meu crescimento como pessoa, né? Nós vamos ver isso na semana que vem. Então, tô terminando o horário em 1 minutinho aí, né? Né? É importante que a gente procure manter o horário, porque todo mundo tem almoço para fazer, né? Todo mundo tem a criança lá com fome, né? Então, gente, obrigada para vocês, né? Então, vamos fazer a nossa oração agora, que agora eu vou pedir para o Dani, eu pedi para um, agora eu vou pedir para o outro, para o Dani fazer para nós. Vou fechar minha porta aqui, só um pouquinho. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos orar. Agradecer a Deus pela bênção do estudo de hoje. Querido amigo e mestre Jesus, tu que és a luz do nosso caminho, o exemplo maior de conduta, a guiar as nossas mentes, os nossos fazeres, as nossas ações. A ti rogamos, Senhor, como sempre, reconhecidos da nossa pequenez, do quanto ainda devemos trabalhar em nós, a pedra dura, cheia de farpas e pontas, que machuca os nossos irmãos, a fim de que, em breve, tão logo quanto possível, possamos representar, Senhor, verdadeiramente aquela falange de espíritos que a ti segue, amorosa na conduta, na palavra, nos atos, a ponto de não mais machucarmos aqueles nossos amores, nem tampouco a nós mesmos, mas antes oferecendo a ferramenta para o nosso burilamento íntimo e a conduta exemplar para a educação, especialmente, dos nossos filhos. Sabedores, Senhor, de que sempre que não possamos compreender ao certo a postura a tomar, podemos elevar o pensamento a Ti e perguntar-nos: que faria Jesus nesta situação? E assim teremos a fórmula do amor para agir no nosso dia a dia. Que seja este o nosso caminho, Senhor amado. Como bem dissestes, Tu és o caminho, Tu és a luz, Tu és a vida plena que todos desejamos, plena de paz, plena de amor. E bem sabemos que essa paz não exclui os sofrimentos necessários para o burilamento da alma, mas as inclui, ou os inclui, estes sofrimentos, de forma tranquila, resignada, consciente da necessidade
da sua necessidade para o nosso crescimento. Permanece conosco, Senhor amado, e nós, de nossa parte, ficamos agradecidos, como sempre, a toda a equipe espiritual de nossa casa espírita, ao nosso querido Barão, aos nossos anjos de guarda que nos acompanham e iluminam, intuem bons pensamentos em todos os dias de nossa vida. Muito obrigado. Que assim seja. Bem, gente, um bom domingo a todos vocês, uma boa semana. Fiquem em casa aqueles que puderem, né? A gente está numa semana aí um pouco mais complicada, né? Mas fiquem com Deus. Qualquer coisa, nós estamos ali no WhatsApp. Qualquer dúvida, gente, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer socorro, nós estamos ali, tá? Fiquem com Deus e uma boa semana. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana. Um abraço a todos vocês. Tchau, boa semana. Fiquem bem. Marcela gostou do galo aí, não sei de onde veio o galo, mas... É daqui, Dani, do Dani. Do Daniel. Tchau, galera. Abraço. Tchau, tchau, Pedro. Tchau, tchau.